Bom dia, Hare Krishna. Para quem está presencial também, formalmente. Que bom, gente, estar aqui com vocês de novo, contente. E a gente teve duas sessões, duas partilhas no final de semana faltando a Gita. Daí amanhã, quando eu abrir, para quem perdeu, ficou gravado em todo caso. Aí eu falo um pouquinho para só contextualizar para quem ficou. E aí, falando ainda da semana passada, de tópicos abertos que a gente não fechou por causa desse balanço que deu aqui, a gente deixou um finalzinho que era de conclusão do que a gente começou a falar na segunda-feira, que era sobre todo esse processo do karma. Quando ele vem, a gente identificar o que é efeito, a gente identificar muitas vezes esse lugar que a gente acha que está sendo punido, porque existe isso num grau de inconsciente coletivo, porque Deus está lá, está julgando a gente, eu devo temer a Deus, e eu apanho de Deus quando eu faço uma coisa errada. Então dá a impressão que tem um lugar que eu estou sendo vigiada, e isso precisa ser desconstruído na gente. Então a gente falou um pouco disso, de punição, a gente falou um pouco desse lugar de reconhecer o efeito, e agora a gente vai falar de educação, vai trazer essa pauta, ou seja, no sentido da gente aprender com tudo isso, né? Que a vida bate, a gente muitas vezes identifica isso como punição, como foi dito. A gente falou também dessa autopunição que a gente precisa tomar cuidado. E a gente olhando para trás e percebendo tudo isso dessa vida bate, a gente percebeu o quanto tantas vezes é a nossa leitura também, né? Porque tantas vezes a vida precisa dar um sacode na gente para a gente mudar a direção. Quem teve algum despertar através de doença sabe disso. Às vezes a gente precisa de um sacode nesse sentido. Vocês sabem que quando eu fui para Tailândia, fui para Indonésia tomar os votos, vivi por alguns meses com esse monge. Tive experiências muito boas dentro do que foi o estudo das escrituras, mas era uma pessoa duvidosa no comportamento, e eu comentei já com vocês que eu passei por terapia, foi muito importante para mim, e hoje eu sei agradecer porque realmente ele me ensinou muito, de vários aspectos diferentes. E aí, no transcurso daquele tempo lá atrás, quando eu volto para o Brasil, eu volto para a vida corporativa. Porque eu começo a pensar que a vida da yoga não era tão... Ou seja, o meu chefe, quando ele falava que ele queria vencer na vida, ele declarava para todo mundo que ele ia passar por cima de quem fosse, para vencer na vida do jeito dele. Agora, um monge não estava fazendo isso. Então isso me deu um conflito, que eu falei, nossa, de repente o meu chefe é mais sincero do que o monge. E eu entrei nesse processo, enfim, e voltei para a vida corporativa. E eu trabalhei nessa volta, eu trabalhei na GM há algum tempo. Então, alta corporação, aquela pressão toda de novo. E aí, o que acontece é que meu pai teve um tumor. Eu sempre fui muito ligada no meu pai, sempre tive histórias muito profundas com meu pai. Meu pai teve um tumor no cérebro. E ele passa por uma cirurgia. E durante a cirurgia dele, onde ele tem a chance de sair, tem a chance de ficar, eu passo pelo despertar de que, putz, eu não posso dedicar minha vida a alguma coisa que aconteceu, porque uma pessoa de tantas linhagens fidedignas e lindas, e uma pessoa, ou seja, como que é isso? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que muitas vezes o que a gente acha que a vida tá batendo, primeiro que não tá batendo na gente, às vezes na força da gente de segurar uma onda, quem tá em volta aprende. Que meu pai saiu muito bem da cirurgia. Meu pai sempre falou para mim, olha, o que quer que seja, qualquer dorzinha, no dia seguinte você tomou sua Novalgina, sei lá o que, você tentou endereçar com chá, Novalgina, colocar o pé na terra, o que quer que seja, no dia seguinte não deu certo, já vai no médico, faz o exame, daí você decide o tratamento, mas pega no começo. Meu pai era muito objetivo. Então, para ele estava tudo certo. Agora, o que foi nele que parecia pancada veio para mim como ensinamento. E aí eu saí da GM e voltei para essa vida, ou seja, que eu já tinha escolhido lá atrás antes dessa pancadaria toda. Então, gente, o que eu coloco aqui é que a gente tem leituras em determinados momentos da vida e essas leituras estão anuviadas por dores. E por isso que a parte terapêutica é importante.
Mas a espiritualidade não pode se resumir no terapêutico. E eu peço licença para colocar alguma coisa que seja pessoal, mas obviamente a gente fala com mais propriedade do que viveu, né? Ou seja, eu não consigo falar com essa propriedade da vida do outro e também não vou expor o outro dentro de algo desse tamanho. Então, eu só estou colocando aqui para a gente olhar com respeito às coisas que acontecem na vida, para a gente entender um pouco melhor, ter o nosso coração tranquilo. Ter o nosso coração tranquilo de que as coisas estão acontecendo, se encaixando. É óbvio que a gente olha a injustiça e fala, poxa vida, mas será que o outro vai sofrer desse jeito para que eu acorde? Parece que ainda assim está centralizado num lugar egocêntrico, mas outra vez, ou seja, eu não quis que fosse assim para o meu pai, mas a partir da hora que aconteceu, chegou. Então eu não quero que ser nenhum sofra para que a gente desperte. Mas se a gente for um pouco realista, eu não estou falando nem pessimista, com o que a gente está fazendo para a natureza, é praticamente um delírio a gente pensar que não vai voltar para nós. Ou seja, olha essa formação de guerra que a gente está tendo no cenário político internacional. Olha as potências que estão se unindo com os Estados Unidos e as potências que estão se unindo com a China, por exemplo. Olha o posicionamento da Europa. Será que a gente não consegue olhar e falar assim, isso uma hora vai explodir? De verdade. E aí, se a gente olha para dentro do cenário ambiental, tudo que a gente já desmatou, todo o mestre animal que a gente já matou, tudo que a gente já explorou, todos os mestres animais que estão sofrendo agora, será que a gente vai olhar para isso e vai falar assim, nossa, isso não vem contra a gente? Olha o Super El Niño acontecendo, olha a Venezuela, que obviamente as notícias estão mais ligadas na Copa e nas bets do que nos escombros da Venezuela, afinal de contas, ou seja, a Venezuela é quintal de mundo. Aí a gente obviamente se pauta dentro do que é, não, mas olha só, a gente precisa viver um tipo de capitalismo como o da Noruega. Noruega é colonizadora. A gente é colonizado. Então, isso tudo precisa estar claro no nosso discernimento para a gente entender como tudo isso vai costurando em um lugar de causa e efeito, para a gente entender. Então, na hora que explode tudo isso, a gente não quer que ninguém sofra. Agora, vocês concordam comigo que muita gente vai acordar pela dor? Como a gente está acordando pela dor? E que dentro disso tudo existe um realinhamento. Agora, a gente quer que isso aconteça, gente? De verdade, não. E a gente está aqui lutando todos os dias, eu tenho certeza, na família, eu tenho certeza nos círculos pessoais, eu tenho certeza aqui em oração, no trabalho que a gente está fazendo com a gente, para evitar tudo isso. Agora, a gente consegue negar que tem alguma coisa mesmo assim acontecendo? Por mais que a gente esteja se esforçando, a gente consegue negar que tem uma formação acontecendo? Daí você pode olhar e falar assim, poxa, mas como então que eu vou lutar contra tudo isso para impedir? Talvez o nosso trabalho já não seja mais impedir, mas você está firme quando os escombros começarem a ter números de estatística que são nomes. Porque enquanto as estatísticas são números, a gente fala a respeito delas com uma certa distância, não é assim? Você fala, são tantas vítimas não sei aonde. Agora quando você fala, a vítima é meu tio, a vítima é o meu vizinho, a vítima é... A coisa muda de lugar. E nisso tudo, ou seja, eu não sei o quanto se pode impedir, mas eu sei que cada um e cada uma vai ser solicitado e solicitada nos círculos que está. Porque as coisas vão chegar para perto de nós, é um fato. Então, com isso, eu só quero que a gente tenha uma leitura positiva para segurar do lado de dentro o que ainda vem pela frente. E outra vez, eu não estou colocando como uma coisa pessimista, mas dentro de um realismo cortante. Nós estamos vivendo formações que a gente pode olhar e falar, tudo bem, a causa a gente sabe qual foi. Ou seja, olha quanta cobiça, olha quanto egoísmo, olha a sociedade de gente independente que a gente criou. Olha quantas pautas que a gente colocou em zonas periféricas enquanto pequenos núcleos têm o poder, enquanto pequenos núcleos têm acesso à água potável. Quando a gente pensa em pequenos núcleos, olha quanta gente não tem acesso à água potável. Será que isso não volta para a gente de alguma forma?
Então, eu não sei o quanto a gente consegue evitar, mas eu sei que a gente vai precisar estar firme. Então, esses estudos também educam a gente para que a gente tenha essa firmeza para atravessar o que a vida apresentar. Porque a gente não pode viver no samsara acreditando que a gente não vai ter o enfrentamento de algo que a gente não gosta. Ou alguém nessa altura da vida duvida disso. Alguém aqui está enfrentando algo que achava na Disneyland espiritual, pegou o avião errado, chegou no útero materno e falou, nossa, eu vim para férias, eu não vim para isso. Desculpa, que é samsara de novo, como a Jitsuma fala. Então a gente tem um enfrentamento de tudo isso e pensando que tem um processo que vai acontecer de despertar nisso tudo, que a gente vai precisar estar firme para acolher quem está perto. Então, por favor, mantenham-se nessa firmeza interior e, inclusive, de não negar o que está acontecendo, de participar do mundo. Participar do mundo de uma forma positiva e se posicionando com firmeza, com clareza. Porque isso tem a ver com uma educação que cada uma e cada um de nós consegue fazer. Cada um e cada um de nós, embora a gente pense, mas eu sou só um. Você é um círculo, você não é só um. Você é um círculo dentro do que é a sua família, dentro do que é o seu trabalho, seu círculo social, e você impacta. Mesmo que você fale, hoje na onda dos seguidores, eu tenho poucos seguidores, eu tenho muitos seguidores, não importa, porque verdadeiramente a gente está impactando indo comprar pão, a gente está impactando quando a gente diz eu não como carne, a gente está impactando, e não só o mestre animal que está sendo salvo, mas às vezes até o desconforto de quem está perto. A Marisol fez uma reflexão interessante ontem no perfil dela, sobre eu torço pelo Brasil, ou seja, mas não necessariamente, ou seja, por isso daqui que está acontecendo. E é óbvio que a gente quer essas pequenas alegrias, essas simples alegrias, está tudo certo. Mas entendam como o processo de educação tem um lugar mais amplo dentro do que a gente está falando, de simplesmente a gente levar da vida e falar assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Agradece pelo que está acontecendo com você, porque isso de alguma forma vem pelo bem. Porque qual é o pai e qual é a mãe que faria alguma coisa pelo filho que não fosse pelo bem do filho? Vocês concordam comigo? Aí a gente pode dizer assim, não, é porque você não conhece meu pai e minha mãe. Concordo, teu pai e tua mãe são humanos, são espíritos no papel de pai e mãe. E eles são falíveis e eles têm karmas estreitos com você. Agora, o pai e a mãe celestial, eles não têm um espaço de falácia. E tudo que se faz, os pais espirituais são infalíveis. Então tudo que a gente recebe deles vem com um propósito maior, ainda que muitas vezes, como quando a gente é criança e a gente fica de repente com vergonha que o pai e a mãe estão olhando pra gente e fala, nossa, eu queria mais independência, daí a gente cresce e fala, meu Deus do céu, não queria crescer nunca, que mundo adulto chato. Enfim, quando a gente tá lá atrás, a gente não entende a presença dos pais. E depois, com o tempo, a gente vem a entender e agradece toda a proteção. Eu vi outro dia um meme muito interessante, que era uma ratinha com um ratinho filho. E ele passava, os dois estavam de costas. E ele falava para a mãe, falei mãe que não precisava vir comigo, que não tinha perigo nenhum. E a mãe tá cheia de ratoeira presa no rabo. E ela sorri para ele e diz assim, sim filho, tá tudo certo. Tipo, eu perdi viagem, sabe? E ele vai nessa, não tinha perigo nenhum. E ela toda, é isso. Ou seja, a gente está sendo protegido o tempo todo, a gente está sendo ensinado o tempo todo, a gente está sendo guiado o tempo todo, só que para encontrar esse lugar, a devoção precisa estar presente também. Então, quando a gente fala de educação, para a gente acreditar nisso, o nosso coração precisa estar aberto em um lugar que existe uma pureza espiritual nele, da gente compreender, num sentido de sentir, de que estamos acompanhados, estamos acompanhadas, e que o que está acontecendo para nós de alguma forma forma um propósito maior. De novo, ninguém quer que alguém passe por sofrimento. Agora, eu sempre penso que se alguém sofre perto de mim, eu vou honrar aquele sofrimento de alguma maneira. Então, quando um mestre animal tá aqui, esse serzinho que veio, que é uma alegria, que vive pulando para todo lado aqui, eu falei pro Vitor ontem, eu falei, a gente nunca resgatou um mestre bezerro nesses 15 anos, que seja tão feliz quanto esse cara é. Eu não publiquei um vídeo ainda, eu mostrei pra Rosa ontem da mãe dele, depois que o Bilão puxou, o Bilão falou que ele estava todo cheio, ele tomou o líquido do parto, porque ele ficou preso dentro da placenta, porque ela não conseguiu soltá-lo. Então ele estava pela metade,
a placenta nele e ele tomando o líquido de dentro da placenta. O Bilão pegou a mãe se quebrou para dar à luz, então acabou vindo a óbito. Nisso tudo, o Bilão chegou, o funcionário daqui, teve a presença de espírito de parar, que eu falo, gente, quando é a hora, né? Quando a pessoa desperta, desperta. E aí, um caboclo aqui da roça, enfim, parou, puxou, aí ele falou assim, nossa, ele tá entupido. O Bilão teve a presença de pegar ele de ponta cabeça, chacoalhar o bezerro, até que o bezerro vomitasse o líquido, e aí o bezerro chegou. O que o bezerro fez? Deitado, sem conseguir levantar, a mãe deitada nas últimas, pegou o teto da mãe e começou a mamar. E é impressionante ver ele no chão mamando na mãe, praticamente ida. E você pensa assim, essa pessoa vai ser muito infeliz, né? E a gente olha para ele e ele é de uma alegria. Ontem eu fiquei 4 horas para editar aquele vídeo, porque ele não parava de correr e eu tentava sentar e ele ia, e ele cansa a lurdinha, assim, nesse nível. Mas assim, uma coisa, você fala assim, não, essa pessoa vai ser muito triste. E ele tem um lugar que eu tenho certeza que a história dele vai acordar muita gente. Então, o meu ponto é o seguinte, às vezes a gente olha, como no caso do meu pai, e fala, essa pessoa está sofrendo. E de verdade, a gente está falando, a gente sofreria nessa situação. Porque muitas vezes o que o espírito da pessoa está fazendo sem saber, pessoa humana ou não humana, é simplesmente educar quem está perto. Entendem? Eu não questiono que as histórias são tristes, não questiono. Mas eu estou falando que o sofrimento está em outro lugar. Que às vezes a gente olha e diz assim, nossa, a pessoa deve estar sofrendo tanto com isso. Daí a gente vê a pessoa está... E não é que ela não está tocando aquela dor, mas é que para ela tudo bem enfrentar aquilo. Só que a gente sofreria naquela situação. Então, tantas vezes, o karma usa disso para educar quem está perto. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que nascem em situações sem privilégio de saúde, sem privilégio financeiro, sem privilégio de núcleo familiar, sem privilégio, cada um e cada uma faça aí a contextualização. E a gente, na verdade, está dizendo, fala, eu sofreria tanto nessa situação. Mas a pessoa não necessariamente está sofrendo, ela está passando por aquilo com um centramento que ela vai educando quem está perto. Então a gente precisa ter uma leitura um pouco mais tranquila no nosso coração para definir o sofrimento. E aí quando a gente fala do mestre animal particularmente, de maneira geral, isso não só para o Ditinho, para esse bendito Espírito Santo que está aqui, não necessariamente só dele, o mestre animal, de maneira geral, ele tem esse lugar do perdão. Eu sempre falo, o corpo do mestre animal a gente consegue machucar. A alma do mestre animal é livre. É o contrário do ser humano. Que a gente olha o ser humano e a gente acha que o ser humano está inteiro, porque o ser humano é libertino. Ele não tem liberdade, a gente não tem liberdade, a gente tem libertinagem. A gente profanou a liberdade fazendo o que a gente quer em vez do que deve ser feito. E a nossa alma está aprisionada. Então a gente parece livre, só que a alma está presa. O mestre animal está só o corpo. Aí na hora que você libera o corpo, a alma vem. E a alma vem num amor infinito. Quem já teve a oportunidade de estar com o mestre animal de grande porte, sabe disso. Quem já teve a oportunidade de resgatar um mestre gato da rua, todo estrupiado, sabe disso também. Um mestre cachorro sabe disso também. Se você já teve a oportunidade de verdadeiramente escutar um mestre pássaro cantando, que você não tenha tido nenhum tipo de relação de resgate, você sentiu a alma livre daquele ser. Então, gente, ou seja, tanta coisa que quando a gente muda o lugar, né? E esse espaço que eu comentei de falar, nossa, o outro deve estar sofrendo, e às vezes a gente sofre pelo sofrimento do outro, e o outro está passando. Porque não é o karma dele, é o dharma dele. Isso também precisa ser entendido. O dharma vem em propósito. O karma vem como colheita. Não tem punição. É simplesmente um efeito. Mas aí a gente também preciso trazer aqui para a nossa reflexão um outro lugar. Que às vezes a gente vê pessoas com certas condições de privilégio que a gente fala, nossa, mas para a pessoa ter esse privilégio, ela precisa ter feito algo bom, porque ela está colhendo. E a gente cria na cabeça um lugar onde a gente fica falando, tudo bem, tudo está me mostrando que essa pessoa não é certa, mas como ela tem certos privilégios, eu acredito na espiritualidade, então eu preciso
ir no fundo, igual o povo brinca, né? Ou seja, encontrar petróleo, ninguém tá procurando petróleo nas pessoas, mas enfim, preciso ir no fundo porque aí tem alguma coisa boa. Porque dentro da espiritualidade eu entendo que quem tem certos privilégios está colhendo. Gente, é difícil a gente saber o que é colheita e o que é plantio. Vou colocar isso num outro contexto. A gente olha e fala assim, então eu não estou entendendo, essa pessoa tem privilégios, quaisquer que sejam, ela precisa ter feito alguma coisa boa para estar aqui. Isso seria o nosso olhar em relação à colheita que deu aquele privilégio. Agora eu vou colocar uma reflexão para vocês. E se, em vez de colheita, aquilo seja o plantio de um karma negativo, ou seja, a pessoa roubou todo aquele dinheiro, por exemplo. E você está acreditando que ela tem os privilégios financeiros que ela tem porque ela está colhendo do passado de alguma coisa boa. E na verdade ela está plantando do futuro de um roubo que ela fez agora. Percebem como é difícil entender o karma e o dharma? E por isso que a gente precisa ter um coração de devoto, de devota, ter devoção no nosso coração, para simplesmente estar no que precisa ser feito, independente de quem estiver manifestando, o que quer que seja, e se pautar sempre no dharma, o que é certo fazer. Não importa o privilégio ou sem privilégio, ou quem é a pessoa ou quem não é a pessoa. Qual é a ação que eu devo fazer para o dharma prevalecer? Do que quer que seja que esteja à nossa frente, com todas as confusões a respeito dessas tantas reflexões do que realmente seja, como rasgar o véu. Se pergunta, como que é que nessa situação eu contribuo para que os seres, o maior número de seres, e a gente tem situações variadas, porque nem sempre a vida é só sobre nós aparentemente, quando sai da aparência ela é nunca só sobre nós. Então qual é a situação onde eu gero, através de mim, através do que eu estou fazendo, obviamente, mais liberdade em vez de mais aprisionamento? Então tem certas perguntas que a gente pode fazer que cortam esse véu e que fazem a gente agir, mas atravessando parede. Agora, para isso, precisa cultivar um certo fogo que a gente também não tema, porque é outro lugar. O fogo, que a gente já falou de uma outra forma, terapeuticamente, dentro do que são outros contextos, quando você toca o seu fogo, você pode se assustar. Você fala, não, eu não vou por aí porque eu explodo. Então eu vou colocar uma coisa para vocês. Teu fogo é um superpoder. Só que você precisa aprender a canalizá-lo. E cada vez que você fala, eu não vou, porque aqui eu posso me queimar, você deixa de usar um superpoder. Algo que canalizado poderia te curar, algo que canalizado poderia chacoalhar alguém perto de você, algo que canalizado seria firmeza quando a vida tenta te colocar num outro caminho. Agora, canalizar isso significa que você precisa entrar em contato sem ser dominado por aquilo. Todo mundo canta alegremente Kali, Durga, Kali, Durga, Kali, Durga. Quem é Kali? É alguém de posse esse fogo. Agora a gente canta para ela, mas a gente tem medo do nosso próprio fogo. Esse fogo de discernimento, esse fogo de agir com firmeza, esse fogo de falar o que precisa ser dito, de fazer o que precisa ser dito, pautada no amor, encontrando a sabedoria para falar, para reagir, para lavar as coisas do nosso corpo, inclusive neutralizando os efeitos do calor, porque muito fogo no corpo queima o teu sistema, o teu circuito nervoso. Então você precisa aprender a canalizar tudo isso. Transpirando é um jeito, então você precisa mover seu corpo para começar. Quer equalizar seu corpo, vai andar. Não fica no sofá fritando sua cabeça e colocando fogo em todos os lugares do seu corpo até teu corpo estourar. Agora, outra vez, tudo isso vai te educando, não vai? Quando que não te educa e quando que não me educa? Quando eu sinto que é só punição, quando eu perco o discernimento do que de olhar e falar é causa e efeito, quando eu coloco um véu sobre as pessoas de purpurina da espiritualidade, esquecendo que todo mundo aqui está em papéis e que de alguma forma está cumprindo dharma e de alguma forma está plantando, colhendo e armazenando karma. Porque são 3 karmas. O que a gente fez,
o que a gente ainda vai receber que está num banco de karma e o que está sendo feito. E o que está sendo feito muitas vezes está neutralizando, como a gente viu de trás. Agora, o importante de tudo, para concluir a reflexão, que é a educação, aprenda. O que você pode aprender com o que te aconteceu? Não o que você pode amaldiçoar, não o que você pode olhar e dizer assim, por que que essa pessoa fez isso comigo? De verdade, gente, às vezes a gente nunca vai saber. Porque de verdade, às vezes nem a pessoa sabe por que ela está fazendo alguma coisa. As pessoas estão tão perdidas que às vezes elas não têm a menor ideia do que está acontecendo, como a gente tantas vezes já fez coisas que a gente tinha a menor ideia que estava fazendo. Então a gente ficar pautando a nossa vida, por que que fez isso, o que que aconteceu, o que que você pode aprender? E é assim que eu gosto de aprender, o que quer que seja. E aí eu peço para você, agradeço pela oportunidade de falar, para que eu mesma me ouça. Eu peço que a gente olhe a situação e fale, o que que eu posso aprender? Aprende e segue. Ah, mas você não sabe, você está falando isso porque você não foi machucada como eu fui. Segue. Ah, mas você está falando isso porque você não convive com o seu agressor, porque o meu agressor era o meu marido, ou o meu pai, ou o meu filho, o meu agressor, porque segue. Não, mas você está falando isso, olha, mas eu perdi tudo, eu estou numa situação de consequência em função disso, segue. Aprende e segue. Para de dedicar sua vida a algo que a gente está tentando entender. Às vezes a gente fica esperando e fala, não, essa pessoa vai ter que se desculpar comigo. Vai ter que nada. Segue. A pessoa vai ter que se desculpar com a vida, não é com você. No fim do dia se faz sempre, se recebe sempre entre cada um e Deus. E você muda Deus para a palavrinha que você gostar. Segue. Aprende e segue. Então eu gostaria que dentro do efeito da vida, da causa da vida, do que se manifesta da vida, o super euninho, o que eu posso aprender com isso? Vigia a sua alimentação. Através dessa vigilância da sua alimentação, educa quem está perto. Educa como? Subindo num pedestal e começando a doutrinar as pessoas agressivamente, chamando de carnista, por exemplo? Não. Simplesmente, ou seja, estando perto com as suas opções, isso vai reverberar perto delas. Entendem? Como é que a gente aprende, então, com a situação das guerras? Neutraliza a raiva dentro de você. Pratica a sua tolerância. Porque a sociedade é o reflexo disso tudo. De cada uma de nós. E quando uma pessoa diferente de nós percebe que a gente está sendo tolerante com ela, nas nossas diferenças, essa pessoa retribui com uma certa tolerância também. Se a gente se mantiver firme, acaba equalizando na tolerância. Então não precisa a gente criar um drone para explodir o outro. Fica um pouco diferente. Então quando a gente olha situações de família, aí fala, não, tá bom, eu vou praticar isso, daí chega lá, a gente não tá chamando ninguém de carnista, daí vem a pessoa e fala, você é radical. Aí pronto, já começa. Daí o outro que está perto já aproveita daquela rixa de infância e já vai lá e já tira uma junto. Daqui a pouco você vira chacota na reunião familiar. Não é assim? Aprende, segue. Não se prende. Lembra do que a Jitsuma divertidamente fala? Mente de teflon. Coração de teflon. Não deixa nada grudar. Segue. Então, gente, o que você tem para aprender? Aprende. E depois disso, segue. Concluímos por aqui as nossas reflexões da última semana dentro desse tópico de karma. Ainda voltaremos com a Bhagavad Gita, porque a gente está no capítulo de Karma Yoga, mas é importante trazer tudo isso para a gente ir olhando a vida às vezes por outro ângulo. O que você viveu, você não pode mudar, é fato. Mas o seu passado você muda a qualquer momento. Oi? Que você viveu, você não pode mudar, mas o seu passado você muda a cada momento. Como? Mudando o significado. Você pode mudar o significado do que você viveu a qualquer momento. Mudando o significado. E se você encontrar um lugar puro no seu coração, um lugar tranquilo no seu coração, você vai saber
ter vivido bênçãos. E você vai configurar o seu coração e a sua mente para olhar as bênçãos que vêm através, inclusive, do sofrimento. Através do que vem como injustiça. Através do que vem, porque tantas e tantas vezes, de novo, isso é só o Dharma em ação e não necessariamente o Karma. Então, por favor, aprende e que eu aprenda também, que a gente aprenda e que a gente possa seguir. E nesse seguir, que algo seja feito através de nós para o bem dos seres. Reverbera por aí? Boas reflexões e boa aula prática. Eu vou trocar o link. E a gente vai para o estudo dos sapatinhos vermelhos, que eu recomendo muito que a gente esteja, porque a gente até agora falou dos estudos terapêuticos no lugar onde tudo deu certo e a gente se restaurou, se recuperou. Os sapatinhos vermelhos falam de quando a gente não se recuperou. E quando a gente começa a ter uma vida que a gente precisa esconder, uma vida secreta que a gente precisa esconder com medo de colocar para fora e alguém tomar de nós. E muitas vezes traduz como vício, muitas vezes traduz não sempre como ler poesia escondido, mas lugares sombrios que cada um e cada uma habita, como por exemplo, certas predisposições para não sair mais da cama, certas predisposições até para não querer mais viver. É um estudo importante de sombras. Então eu gostaria que a gente mergulhasse nesse lugar. Obrigada por todas as reflexões e por receberem de peito aberto tudo isso que está sendo dito aqui. Muito obrigada. Pedir para a gente fechar o olho um minutinho. Respirando fundo. Trazer para o seu coração uma firmeza interior que pode ser vista na sua coluna. A sua coluna é o seu eixo. E no eixo da sua coluna foram implantados rodas que devem girar desobstruídas. E essas rodas vão girando de tal forma que elas formam cinturões no corpo que afetam órgãos e irradiam para os membros. Essas rodas, implantadas na sua coluna, que deve ter a firmeza de uma rocha, são chamadas chakras. Respirando profundo, com a sua terceira visão invocada, que você veja esse eixo com a sua visão espiritual. Que você coloque 7 pontos nesse eixo, na base da coluna. Não tenha medo de girar essa roda. A roda que fala dos recursos mundanos, das paixões, da raiva frente à injustiça. Um ponto um pouco acima e outro ainda no umbigo. A região do umbigo, no cinturão do umbigo, que fala sobre o ego. Esses chakras geralmente giram descontroladamente. Você precisa alinhar isso, especialmente as articulações coxo-femoral. E você precisa fazer isso
aceitando, discernindo, deixando ir. E então existe um salto para um ponto no coração. No coração espiritual, que é o cardíaco, é preciso saltar desses 3 primeiros chakras para esse quarto. Esse salto é do egoísmo para o altruísmo. É da busca desenfreada por ser amado e amada e validada, para conhecer o amor através da sua capacidade de amar, indiscriminadamente. Existe um ponto na sua cervical que é uma rota de passagem entre a sua mente e o seu coração, que precisa desobstruir. Você precisa conseguir falar o que você sente, sem machucar os outros. E você precisa conseguir calar o desimportante, prevenindo que você e outros se machuquem. E existe um ponto entre as suas sobrancelhas que te permite ver com clareza. E quando você anda com a sua testa, com os teus músculos faciais todos contraídos, você fecha, desimpede essa roda de girar. E existe um ponto na sua cabeça, uma roda, que está por trás da mente, que é a consciência, que é o teu coronário. Mantém, portanto, através da tua respiração, a firmeza necessária para sustentar esse eixo e girar essas rodas sem descontrole nos 3 primeiros. E com entrega nos 4 superiores. Visualiza tudo isso acontecendo. Até que você se torne um canal, um tubo de luz. Porque até hoje você se moveu do teu passado para o teu futuro. Mas agora você realiza que deve se mover de baixo para cima. E na sua subida, irradiar através de você, dos teus aprendizados, sabedoria, compaixão e amor incondicional a todos ao teu redor. E que assim que o karma cesse, seja apenas funcional, e que o Dharma tome conta de você. Assim nos orientam os mestres, assim nos dizem os espíritos. Namastê, abrindo os olhos. Graças, 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 graças. Espreguiçando e trocando de link. Agradeço a companhia de quem puder ficar. Muito obrigada por quem está aqui. Agradecida grandemente por todas as reflexões e o espaço no coração de vocês para receber tudo isso. Muito obrigada. Namastê. Beijos. Até já.